Olá, seja bem-vindo a mais um encontro com o conhecimento. Hoje, nossa aula será da língua portuguesa e comentaremos uma parte da habilidade 14. Vamos colocar nossos sentidos para trabalhar? Começando pela audição. Imagine qual som faz com que você fique tranquilo, calmo, e até te faz dormir de tão relaxante que é este som. Pensou? Agora, pense qual som que te faz ficar agitado, ou que te incomode, que você não gosta. Pensou? Muito bem. Agora vamos trabalhar com a nossa visão. Qual imagem te faz lembrar de natureza? Sim, mesmo não tendo nada ou quase nada que represente a natureza na sua frente, você consegue imaginar. Pois bem, agora imagine uma cena de um filme. A Lista de Schindler. Já assistiu este filme? Não? Fica aqui já o meu convite. Imagine então que há uma cena em que há uma menina e outras pessoas no fundo. Mas só esta menininha está de vermelho. Está acompanhando? Muito bem. E o resto da imagem está em preto e branco. Por que será? Digo mais. Se não assistiu ao filme, você faz a ideia do que esse filme pode tratar? Pode tratar mesmo sem a linguagem verbal e só com a imagem com que você fez na cabeça? Será que as cores? Se as cores fossem outras, as cores que eu falasse para você, fariam uma diferença? Mudariam a tua ideia? E por que isso acontece? Quando falamos em texto ou linguagem, muitas vezes acabamos esquecendo que outras áreas podem fazer parte do processo comunicativo. E, melhor, a maneira de interpretar um texto pode melhorar. E por que não? A maneira de ver o mundo. Mas como poderíamos trabalhar algumas artes, como cinema, pintura, música, junto do texto escrito, junto das palavras? Veja, não digo trabalhar a letra de uma música, ainda que seja interessante, ou que aquele quadro foi pintado com tal intenção. O filme contou uma história fictícia. Não, estou falando somente disso. Não estou falando somente disso, mas envolvendo tudo e pensando na comunicação em si. Como faríamos isso? Nós já sabemos que, ao ter uma intenção de escrever algo e querer convencer meu leitor a aceitar a minha ideia, meu argumento, usamos vários recursos para alcançar este objetivo. E ainda usamos diferentes gêneros, vocabulário, estruturas. Porém, mais do que nunca, os efeitos que acrescentamos hoje aos textos deixam ainda mais fácil a interpretação e ainda a vontade de ler ou interpretar o que criamos. Com relação ao som, começando por algo muito corriqueiro. O som da voz de alguém, cantando, recitando ou declamando uma poesia, ou simplesmente, como eu estou fazendo agora aqui, falando algo. Se esta voz é agradável, parece que o texto, o discurso, a fala da pessoa é mais compreensível. Quando, ao contrário, parece que não vemos a hora
da pessoa ficar quieta. Ou então, não entendemos metade do que ela falou. Bom, partindo desse pressuposto, quando trabalhamos com uma música, seja num vídeo para a internet, uma cena de filme ou teatro, ou que acompanhe a apresentação, a leitura de um texto, a música fará com que a emoção seja aflorada e o que está acontecendo seja mais marcante. Inclusive, as palavras parecem ser pronunciadas no mesmo tom que a trilha sonora. O leitor, ouvinte, interpreta melhor, mas principalmente que ele interprete aquilo que o diretor e escritor, ou seja, você quando escreve, aquilo que querem que seja alcançado. Vale ressaltar que o foco não é a música, o som. Por vezes nem percebemos que existe uma música ali, a não ser quando a música sobressai e faça que a interpretação ou a emoção seja elevada somente por ela. Bom, para ficar mais claro, imaginemos uma cena em que os protagonistas estão passeando pelo parque. Vozes de crianças, risadas, alguns animais, alguém dançando. Agora, tente imaginar a mesma cena em outro filme que você tenha assistido. São parecidos? Ou as cenas são parecidas? Se você disse sim, saiba que não é por acaso. Bom, agora imagine uma cena de suspense. Como que está a música em que o mocinho está prestes a encontrar o vilão? Que susto! Neste meio tempo, o som fez com que você ficasse apreensivo. Porque talvez somente as palavras não dariam o mesmo efeito. Aproveitando ainda deste exemplo, da cena de um filme, passamos para a questão das cores. Os tons, as imagens, símbolos. Não sei você, mas quando vejo um quarto com brinquedos ou palhaços e o filme é de suspense, veja, não há uma relação semântica. Suspense, um quarto com brinquedos e palhaços. Nisso que eu falei, não... Por quê? Veja, brinquedo é algo para alegrar. É divertimento. É aí que entra o contexto. Naquele momento, naquele lugar, a imagem, o som, os símbolos podem causar um efeito diferente do que causam sozinhos. Com relação às cores, quero que pense agora filmes de animações. Por exemplo, o Avatar. A cor mais voltada para as coisas místicas, científicas, é puxando para o lado do roxo, do azul. Cores mais quentes. Imagine agora uma outra cena, um outro filme, que tenha muito laranja ou amarelo. Remete a uma certa tensão. O verde, algo mais tranquilo. Um bom exemplo de paleta de cores é o filme Divertidamente, que se você não assistiu, é um convite, em que cada sentimento é expresso por uma cor e um personagem. Veja, estes e tantos outros filmes, vídeos, tiveram a escolha da cor e som para unir ao texto e intensificar a mensagem. Sabemos que nem sempre foi assim. Na falta de som e cores, como os filmes do cinema mudo, os gestos, as expressões, faziam o papel de auxiliar,
sempre bem grandes, chamativos, por que não caricatos? Porém, o preto e branco não saiu da moda. Muitas vezes aparece e propositalmente. Tal qual o uso do texto verbal, que torcemos para que esse nunca saia de moda. O audiovisual colabora com a interpretação do texto verbal a partir daquilo que é visto ou ouvido. Ou seja, imagens, fotografias, desenhos, gráficos, música, voz, efeitos sonoros. Sendo assim, tudo que encontramos que contenha linguagem verbal, sonora e imagética, ou linguagem não verbal, chamamos de audiovisual. Importante lembrar que a harmonia dos elementos citados, desses que eu falei, faz com que o texto, a intenção do autor, seja interpretada como ele quer, trabalhando inclusive com a linguagem emocional, causando no receptor sensações e reflexões intencionais ou não. Por exemplo, a cor vermelha. Você sabe por que o vermelho se destaca mais que outras, como por exemplo o roxo, o azul? Já estudou isso na física? Sim, o vermelho com relação à velocidade da luz, ele aparece antes. A intenção vem não por um acaso. A intenção da cor, da imagem, é para ajudar. Agora que trabalhamos com um efeito audiovisual, por que você não assiste a um filme? Pesquisa algumas imagens e tenta interpretá-lo com outros olhos. Um abraço e até a próxima aula.